Salmo 122. Aleluia. Vou falar hoje, talvez, certamente na próxima sexta-feira e talvez na outra. Vamos procurar, de alguma forma, pela palavra, compreender mais ou menos o que está acontecendo, né, no cenário que diz respeito a nós, porque nós temos que orar pela paz de Jerusalém, pela paz de Israel, mas também temos que amar os inimigos, olha. Às vezes diz, amai os vossos inimigos, né? Glórias ao Senhor. Então diz respeito a nós, né? Então, como a gente se posicionar, onde a gente está, como a gente está, num cenário que acaba também mexendo com o nosso entendimento, com as nossas emoções e, às vezes, até interferindo no nosso curso normal da vida, né? Imagine uma guerra aí que ela se multiplique, né? Que ela se... Salmo 22 diz assim, 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro, menos um pouquinho, das tuas portas. Está muito alto e muito agudo aqui, meu retorno. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, aonde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi, haja paz em ti, por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Então, vou pregar, orai pela paz em Jerusalém, e vou falar hoje sobre a origem de Israel e da sua terra, né? Da sua terra. Aquela terra, ela é alvo constante de conflitos, de tomadas, de reconquistas, né? De, novamente, derrotas e depois vitórias. Tem hora que a terra aumenta, tem hora que diminui, tem hora que Israel tem mais porção de terra, tem hora que tem menos. É um conflito constante. E eu vou falar sobre isso, a origem de Israel e da sua terra, para a gente procurar compreender os processos que também nos dizem respeito, conforme eu aqui já disse. Nós vamos fazer conexão desse texto do Salmo 122 com Gênesis, já que eu vou falar da origem, mas eu quero começar analisando aqui o Salmo 122, que é um salmo, aqui talvez na sua Bíblia está aí Cântico dos Degraus, é um salmo de romaria, é um salmo de romagem, de romaria. São vários salmos que têm esse aspecto, né, de romaria, pois o culto oficial do povo judeu, do povo israelita, na sua terra, era e né, em Jerusalém, naqueles dias, com toda certeza, em Jerusalém, porque ali estava o templo, a casa de Deus, e era ordenança, era mandamento, era determinação que as tribos de Israel subissem para Jerusalém pelo menos 3 vezes no ano, nas principais festas judaicas. E, portanto, assim como em Juazeiro do Norte tem quantas romarias aqui? Aqui tem mais de 4, 5, né? 5 oficiais, né? Pois é, e as pequenas. Lá também tinha essas romarias, essas incursões em que
os judeus subiam para Jerusalém, né, para a casa do Senhor, iam ali adorar nessas festividades. Glórias ao Senhor, né? Louvado seja Deus para todos sempre. Então, o Salmo 122 diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A gente usa isso aqui, né, na nossa realidade cristã, também para poder nos estimularmos a questão de vir à casa de Deus, mas esse texto, ele é fundamentalmente, ele é judaico, né? Ele trata do templo, trata da casa de Deus e dessa peregrinação que era normal, que era já ordenança para os filhos de Israel irem a Jerusalém. Tanto que nós encontramos no versículo 2, primeiro, no versículo 1, a casa do Senhor. Não havia outras casas do Senhor. No nosso aspecto religioso cristão, nós temos aqui a nossa sede, né? Mas aqui no Crato também tem uma outra sede, aqui na Barbalha também tem uma outra sede. Eu não vou nem falar das nossas sinagogas que estão espalhadas, as congregações do Romeirão, do Frei Damião, tal. Mas eu me referindo, por exemplo, ao local sede de governo, de ensino, né? de comando. Mas em Israel não, só havia mesmo o templo em Jerusalém e eles subiam. E aí o versículo 2 fala que os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Quer dizer, eles, nessa peregrinação, eles chegavam a Jerusalém e reconheciam que Jerusalém, ela estava e está edificada como uma cidade bem sólida. E o versículo de número 4 diz assim: aonde sobem as tribos do Senhor, como testemunho para darem graças ao nome do Senhor. As tribos subiam para Jerusalém, né? E essa expressão como testemunho significa, na verdade, como fora determinado, como era ordenado que os filhos de Israel, eles subissem a Jerusalém, pelo menos 3 vezes. Que 3 vezes foram essas? Eram essas vezes a festa da Páscoa, que era uma celebração nacional judaica, para agradecer a Deus pela libertação do cativeiro do Egito, os 430 anos que eles passaram no período do cativeiro, né, propriamente 400 anos, 430, aquele tempo é da vida do José, depois 430 anos, 400 anos do cativeiro. E aí a Páscoa, que foi aquela celebração por meio de Moisés, onde naquele dia, naquela noite, o anjo da morte passou no Egito, mas na casa dos hebreus estava lá a marca do sangue, porque eles tinham matado um cordeiro sem mancha, de 1 ano, inocente, puro, né? E aí eles celebravam uma vez por ano a Páscoa, e eles subiam a Jerusalém para cultuar o Senhor, para agradecer ao Senhor, para adorar o Senhor pela libertação, glórias ao Senhor. E eles subiam também no período da festa das colheitas, que passou a ser chamada de festa de Pentecoste. Nós entendemos muito, porque nós somos um povo que cremos no movimento pentecostal. Foi no dia da festa de Pentecoste que o Espírito Santo foi derramado sobre aqueles que estavam ali no cenáculo e nos atingiu aqui, glórias ao Senhor. Quem recebeu o Espírito Santo aqui, dá glória para Jesus. E eles subiam também para adorar a Deus também numa outra festa, que era a festa dos tabernáculos, a festa das cabanas. Era uma festa, e certamente o Salmo 122 está se referindo a esse período dessa festa, e a festa das cabanas, ou dos tabernáculos, era uma festa para lembrar, para agradecer a Deus, porque Israel passara 40 anos, lembra? Nós estudamos agora as 2 doutrinas passadas, passaram 40 anos para entrar na terra, para conquistar a terra de Canaã, e aí eles lembravam, e essa festa eles montavam cabanas, e dormiam em cabanas, né?
lembrando de que fora assim aquela trajetória, mas agora eles estavam na terra, agora eles estavam no lugar do culto, agora tinham um tempo para adorar e estavam livres, glórias ao Senhor. E eles subiam assim para adorar o Senhor, e isso era uma ordenança. Ali em Jerusalém estavam os tronos do juízo e os tronos da casa de Davi, e aí vem a expressão essa: orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Aí diz assim: haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios, por causa, mais baixinho um pouquinho, por causa dos meus irmãos e amigos direis, haja paz em ti. Então veja bem, meus irmãos, que no Salmo 122, no versículo 4, nós encontramos a expressão Israel. Olha só: aonde sobe as tribos do Senhor, como testemunho ou como ordenança dada a Israel. Então a gente sabe, Israel, né, aquele que foi chamado, aquele que era o Jacó, que lutou com Deus, ele teve 12 filhos, as 12 tribos. Então a gente sabe que está falando sobre a nação que Deus deu a terra para eles a possuírem. Glórias ao Senhor. Ainda no Salmo 122, eu esqueci de dizer aqui, no Salmo 122, o versículo de número 6 e 8, atentem para isso aqui. Por que é necessário que a gente ore pela paz de Jerusalém? Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão, serão prósperos, serão felizes, serão bem-aventurados aqueles que amam a Jerusalém, aqueles que amam as tribos de Israel, aqueles que amam a este povo. Aí diz assim: orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Versículo 8 diz: por causa dos meus irmãos. Diga: por causa dos meus irmãos. Diga: meus irmãos e meus amigos, direis, haja paz em ti. Aleluia. Glórias ao Senhor. Meus irmãos e meus amigos. De onde é que tirou o salmista que escreveu o Salmo, num tempo de liberdade, num tempo de paz, num tempo que o templo estava estabelecido, que havia, glórias ao Senhor, segurança para peregrinar as tribos para chegar em Jerusalém. O Salmo 121 é um salmo que refere-se a essa proteção. Elevo meus olhos para os montes. É um salmo também de romagem, de romaria. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Aí lá aqueles romeiros, romeiros de Israel, aqueles que subiam para adorar ao Senhor nessas festividades, aleluia, eles sabiam que Deus era a proteção. Glórias ao Senhor. Deus é a nossa proteção aqui também, é ou não é? É a nossa proteção. Agora, de onde é que tirou o salmista do Salmo 122 a ideia de que se a gente orasse por Jerusalém, se a gente amasse Jerusalém, se a gente tivesse uma afinidade, um sentimento de amor, de respeito, de gratidão, de consideração por Jerusalém, pelas tribos, por Israel, as pessoas prosperariam, as pessoas estariam em segurança. De onde é que ele tirou esta convicção? Glórias ao Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Meus irmãos, eu disse aqui, dentro de uma conotação missionária em tempos passados, que Juazeiro do Norte tem uma dívida com as cidades do Ceará. Juazeiro do Norte tem uma dívida com Alagoas. Juazeiro do Norte tem uma dívida, aleluia, com o Piauí. Juazeiro do Norte tem uma dívida com a Paraíba, com o Pernambuco. Juazeiro do Norte tem uma dívida com o Rio Grande do Norte e com outros estados do país. Por quê? Por causa do culto religioso, por causa da idolatria. A Bíblia
reputa, aleluia, a idolatria como uma atração do mal, como uma tragédia, como uma situação de fracasso, de derrota, de condenação, aleluia. É inversamente proporcional à realidade do culto ao Deus de Israel, ao culto ao Deus da Bíblia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre, de maneira que assim como o salmista podia dizer que quem ama Jerusalém, por causa do que ela é, por causa do que ela tem, a casa do Senhor, os tronos de justiça, o Deus de Israel, aleluia, prosperariam esse povo. Eu também digo que essa dívida que nós temos como cidade de Juazeiro do Norte, aleluia, ela se dá, aleluia, porque a idolatria, em vez de trazer paz, em vez de trazer segurança, em vez de trazer estabilidade, em vez de trazer prosperidade, traz tragédia, traz infortúnio, traz sofrimento. Mas graças ao Senhor que você e eu já escapamos da idolatria e agora estamos servindo ao Deus de Israel, que é o Deus da Bíblia. Mas de onde ele tirou essa ideia de que quem ama Jerusalém, quem ama os judeus, quem ora pela paz de Jerusalém, pela paz das tribos de Israel, prosperam? Foi em Gênesis no capítulo 12. Gênesis no capítulo 12, versículo 3. Leu comigo, 1, 2, 3. E abençoarei os que te abençoarem. Vamos dizer mais uma vez. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que palavra foi essa? Essa palavra foi dada por Deus, Jeová, pelo Senhor, a Abrão, quando o Senhor o chamou de novo, agora de Harã, onde ele estava, para que ele saísse da terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e fosse para uma terra que Deus iria mostrá-lo. Capítulo 12, versículo 1 e versículo 2, no 2 diz assim, o Senhor diz assim: eu vou te fazer uma grande nação, eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer o teu nome, e você será uma bênção, e eu vou abençoar os que te abençoarem, e eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Quer dizer, eu vou fazer prosperar os teus amigos, os que oram por você, os que te compreendem, os que te aceitam, os que têm respeito e gratidão e compreendem a obra que Deus tem na vida de vocês, eu vou abençoar. Mas aqueles que se constituírem inimigos, aqueles que te procurarem o mal, aqueles que te amaldiçoarem, eu vou amaldiçoar. Mas você, aleluia, em qualquer circunstância, você será uma bênção e motivo de bênção para todas as famílias da terra. Isso foi dito para Abrão. Glórias ao Senhor. Isso foi dito para Abrão. Louvado seja Deus para todo sempre. Glórias ao Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. E nesse chamado, presta atenção, meus irmãos. Por que Deus então chamou Abrão? Para a gente entender a origem. Para a gente entender a origem. Meus irmãos, Deus é um Deus responsável. Diga assim, Deus é responsável. Diga assim, Deus é um Deus que não perde batalha. Diga, Deus é um Deus que tem novas oportunidades. Veja bem, Deus fez o homem, né? Gênesis, a gente sabe como foi o processo, tá certo? E o capítulo 6 de Gênesis, meus irmãos, nós vamos encontrar a razão desta nação ter sido escolhida da maneira que foi e a terra ser dada a eles da maneira que foi. Glórias ao Senhor. No capítulo 6, o texto vai falar sobre a corrupção geral do gênero humano. Começou a multiplicação das pessoas. O Senhor tinha dito para Adão e Eva, frutifiquem, enche a terra, né?
ainda que tivesse tido uma morte ali violenta, do assassinato de Abel por seu irmão Caim, mas o gênero humano prosperou. Depois houve outros crimes, né? Enfim, mas eles prosperaram e começou a se multiplicar. E aí o capítulo 6, versículo de número 5, diz assim a palavra do Senhor: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Deus, então, viu que o coração do ser humano, lá no início, lá no começo, já estava deturpado. Claro, a gente sabe que por trás disso está o maligno, Satanás, né? E o fato do homem ter permitido que a semente do pecado tivesse entrado na sua vida. Então, desde a sua meninice, nós vamos ver isso, que o homem tem inclinação para o pecado. Desde a mais tenra infância, o ser humano já tem uma inclinação para o pecado. E aí a maldade se multiplicou em um tal nível naqueles dias, que Deus disse assim: não vou suportar, eu não vou aceitar isso. E o versículo 6 diz assim: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Aleluia. E disse o Senhor: eu vou destruir de sobre a face da terra, versículo 7, o homem que criei, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Deus tomou a decisão de destruir, de acabar com o gênero humano. Só que Deus, quando olhou bem direitinho para o todo, aí ele encontrou um crente chamado Noé. Aleluia, está aqui, ó. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor, e essas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Deus disse: eu vou destruir, mas não é todo mundo que é ruim, não é todo mundo que se perdeu. Tem alguém que está dando glória para mim, tem alguém que está me temendo, tem alguém que está andando em retidão. E eu me agradei deste alguém. Glórias ao Senhor. Deus está se agradando da gente, irmão? Deus está se agradando de você? Nesse mundo pecaminoso, Deus está olhando e Ele está se agradando de mim ou de você? Ou Ele está meio chateado comigo, com você? Deus quer ter prazer na nossa vida. Glórias ao Senhor. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Deus quer dizer isso também em relação a mim e em relação a você. E quando Deus viu Noé, Deus resolveu dar a Noé uma oportunidade, à humanidade, por meio de Noé, uma oportunidade. E o Senhor lhe disse assim: Noé, você é o seguinte, eu vou destruir, mas com você eu faço uma aliança. Quem tem aliança com Deus aqui? Você tem aliança? Tem aliança com Deus mesmo? Tem ou não? Eu vi agora um pregador fez uma por causa desse negócio da Palestina, aí um pregador, um camarada até muito interessante de ouvir. Aí quando eu ouvi, ele fez um arranjo todinho sobre o tempo do fim, e ele botou eu dentro da grande tribulação. Eu digo: está queimado um camarada desse. Não, nós vamos passar pela grande tribulação, vai acontecer a primeira guerra do Armagedon. Eu digo: está repreendido, aleluia. Deus não vai deixar eu passar por tribulação. Que conversa é? Chega de tribulação, eu já tenho tribulação demais nessa vida, eu ainda passar por uma tribulação que eu não criei, que eu não pedi, aleluia. Deus não deixou Noé passar pela tribulação. Faz aí uma arca, aleluia, entra tu e a tua casa. E Deus preservou 8 pessoas daquela destruição com o dilúvio, que foi Noé, a esposa, Sem, Cão e Jafé, e as meninas, as 3 noras. 8. Quem entendeu até aqui, diga amém. 8, né? Glórias ao Senhor, aleluia. Então Deus poupou aquela geração, a casa de Noé. E quando Noé sai da arca, depois daquele período e o dilúvio foi um juízo. Diga assim: o dilúvio foi um juízo de Deus. Deus então fez uma limpa
Diga assim, Deus fez uma limpa. Acho tão bom quando tem pregador assim que chega, aqueles pregador que chega assim, Deus vai sacudir a figueira, vai balançar. Aí, menino, vai ser pedaço de crente para todo lado, mas quem for fiel vai ficar aqui. Aleluia. Quem é fiel aqui para ficar, irmão? Porque pode ser que venha aí, né? Um balançar da figueira. Deus faz limpa mesmo, faz. Deus faz limpa. Deus faz limpa. Aí fez uma limpa, aí escapou 8. Aí quando ele saiu da arca, Deus disse assim, vocês agora façam o que eu tinha dito para vosso pai. Encham a terra. Multiplique, encha, povoe a terra. Povoe a terra. Glórias ao Senhor. Deixa eu ver se eu encontro esse versículo. Capítulo 6, 8 e 15. Então falou Deus a Noé, dizendo, sai da arca, tu e tua mulher, teus filhos, as mulheres de teus filhos contigo. Saia, glórias ao Senhor. E... verso 17. E a parte B. Vai todo animal, verso 17, que está contigo, de toda carne, de ave, de gado e de todo réptil, que se roja sobre a terra, traz fora contigo, e povoem abundantemente a terra, e frutifiquem, e multipliquem, e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé e seus filhos, sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele, aleluia, eles saíram, glórias ao Senhor. O capítulo 9, Deus faz um pacto com Noé, e diz assim, olha Noé, é o seguinte, vou ser contigo, vou te abençoar, e aí tem uma coisa, eu lhe garanto, dou minha palavra, que nunca mais eu vou destruir a terra com águas do dilúvio, nunca mais, e vou fazer, aleluia, o meu sinal, vou colocar um arco, né? Vocês conhecem, como é o nome do arco? Não é íris não, é arco. Aquele negócio que quando vai chover, você diz, que coisa bonita, está bebendo a água das nuvens. Quem já disse assim, está bebendo a água das nuvens? Ele sabia alguma coisa, está bebendo para não encher, bebendo a água das nuvens. Então aí a garantia de que Deus, a cerca de destruição com água, aleluia, por mais que haja tsunami, não haverá mais destruição da humanidade com água. Deus pode trazer juízos em porções pequenas, mas de uma maneira universal Deus não fará mais, porque está lá sempre o arco do Senhor como sinal de que Deus não vai mais destruir. Quem entendeu até aqui, diga amém, glórias ao Senhor, aleluia. O capítulo 10, irmãos, de Gênesis, eu vou chegar lá, vem a descrição dos descendentes de Noé. Eram 3 filhos, Sem, Cã, ou Cã e Jafé. Sem, Cã e Jafé. E o capítulo 10 descreve aqui a descendência dessa família, que ficou só ela para povoar. Você vê um filme aí que tem outra pessoa, isso é tudo conversa. Só é Noé mesmo, os 8 lá, e esses 8, ora, se Deus fez a terra se multiplicar de 2, não faz de 8. Faz. Faz ou não faz? Faz. Aí vem lá, o versículo 1 diz, estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, e nasceram filhos depois do dilúvio. Aí o versículo 2 vai dizer quem são os descendentes de Jafé. O versículo 15 vai falar sobre os descendentes de Cã, ou do seu neto Canaã. Canaã é aquela parte dos filhos de Jacó, ou dos filhos de Noé, que quando foram migrar para as terras, eles foram direcionados exatamente para um lugar chamado Canaã. Canaã, a terra dos Canaã. Me diga, quem gosta de cananeu aqui, diga amém. A gente tem um negócio, até o eu da gente tem que ser subjugado. Imagina os cananeus, os armaveus, os jebuseus, os amorreus, os tudo tem que ser tudo vencido, sim ou não? Nós já entendemos isso, pois essa linhagem de Noé, ela vai exatamente para a terra de Canaã. É dado exatamente o nome do neto de Jacó, de Noé, Canaã, o filho de Cã. Aleluia. Aquele que recebeu, nem falei, não deu tempo, recebeu uma palavra de maldição de seu pai Noé, ou do seu avô, por causa que o Noé, depois que saiu, o Noé inventou de plantar uma vinha, depois que saiu da arca. Aí ele foi ser agricultor, aí ele inventou de plantar logo uma vinha. Podia ter plantado milho, macaxeira, mandioca,
Aí foi implantar uma vinha. E aí tomou um pilé que ficou tão embriagado que ficou nu no meio do tempo. E aí aconteceu lá alguma coisa que não é interessante dizer aqui. E essa situação fez com que o velho Noé amaldiçoasse Canaã. E todos aqueles zeus lá eram tudo amaldiçoados mesmo. O versículo 21 fala sobre a linhagem de Sem. Os semitas, da qual vem a linhagem de Abraão. Os semitas. E aí, pronto, a terra está se enchendo, se multiplicando. Tem os filhos de Jafé, por lado da Síria, da Babilônia. Aí tem os filhos, né, de Canaã. Aí tem os filhos de Sem, aleluia. Mas o que acontece com o passar do tempo? Começa a se desmantelar tudo de novo. Diga para quem está do seu lado, não se desmantela, não. Diga para quem está do seu lado, nem que seja velhinho, diga que sim. Anda na presença do Senhor e seja perfeito. Porque Deus disse para Abraão: Abraão, anda na minha presença e seja perfeito. Vamos lá. Aleluia. E aí o capítulo 11, como a multidão estava totalmente se desintegrando, se desmantelando, Deus já havia dito que não destruía mais, aí Deus trouxe um outro juízo, e esse juízo foi, aleluia, a confusão das línguas por causa da iniciativa, preste bem atenção, a iniciativa, aleluia, dos homens da sociedade naqueles dias. Capítulo 11. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala, uma mesma língua e uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-se o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Quem queria que ele se espalhasse sobre a face de toda a terra? Quem era que queria? Deus. Deus não fez a terra? É para ficar desabitada? Não, Deus fez a terra para ser habitada. Aleluia. Mas na contramão da vontade de Deus, surge ali um líder que comanda, convoca, mobiliza e diz: vamos construir uma torre, vamos construir uma cidade, e nela uma grande torre, uma torre tão alta que toque no céu. Quem é que não já pensou que, ai meu Deus, se eu for lá naquelas nuvens eu toco no céu? Eu, pelo menos, quando era matuto, lá no Flamengo, lá no outro lado, na nossa propriedade, que eu vi a serra, eu disse: mas como o céu lá é baixo. Vocês querem dizer que também... Não, da cidade não, né? Tocar o céu. Aleluia. Isso era humanismo, isso era, aleluia, uma contrariedade ao plano de Deus. Isso era a soberba, o orgulho. E vou mostrar aqui, à luz da palavra, o que isso ia acontecer se esse plano tivesse sido levado a cabo e concluído. O que tinha acontecido naqueles dias. Glórias ao Senhor. Aí Deus disse assim, desceu Deus no versículo 5, para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. O Senhor disse: eis que o povo é um e todos têm a mesma língua, e isso é o que começa a fazer. Agora não haverá restrição para tudo que intentarem fazer. O que é que o povo estava na sua totalidade? Agora não encontrou mais Noé, agora não encontrou mais um crente, estava todo mundo subjugado àquela ideia, todo mundo rendido àquela ideia, todo mundo tinha se desviado, mas Deus não desistiu, aleluia, Deus não desistiu. Todo mundo tinha se desviado, estava todo mundo naquele plano, mas Deus não desistiu da humanidade, porque Deus não desiste, porque Deus tem novas oportunidades, porque Deus não perde batalha. Vocês vão confundir a língua dos homens. Para que não sejamos espalhados, era a contrariedade à vontade do Senhor. Preste bem atenção. O que acontecia se isso tivesse sido levado a cabo? Haveria uma torre, diga uma torre. Uma torre dá ideia de quê, pessoal? Dá ideia de controle. Onde eu
De onde é que eu consigo enxergar? É de baixo ou de cima? De cima eu consigo enxergar mais adiante. Era ali, glórias ao Senhor, era uma ideia de um governo humano, opressor, dominante, ditatorial. Irmãos, a Bíblia diz que tem soldado de 10, de quanto? Soldado de 100, de quanto? Vamos lá. A um Deus dá um talento, a outro dá 2, a outro dá 10. A palavra foi dada para Moisés. Moisés, você vai ficar doido, vai morrer, vai matar o povo, porque você não tem condição, Moisés, de resolver tudo sozinho. Não dá tempo, Moisés. Você tem que delegar, você tem que estabelecer autoridade, você tem que ampliar. Aleluia. Deus está dizendo assim, amplie, amplie. Mas o homem maligno, o diabo, ele não quer ceder autoridade e ele quer dominação. Era essa a ideia, era de dominação. O que ia acontecer? Era a opressão, não dá certo. Veja aí, Gênesis capítulo 3, versículos 5 e 6. Leiam comigo. Vamos ler, leiam comigo. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos e vacas e tendas. E não tinha, vamos lá, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. Como é que eles descobriram isso? É o óbvio. Ora, o Abraão tinha voltado do Egito e tinha muito gado, muita fazenda, e o Ló também tinha se dado bem debaixo da sombra do seu tio Abraão, voltou rico. E quando eles chegaram e pegaram uma porção de terra, logo tiveram problema, porque, aleluia, o gado de Abraão e o gado de Ló e as ovelhas, aí começou um pastor a brigar com o outro, porque, não, eu peguei primeiro isso aqui, não, aí não dá. Agora você imagine uma cidade, uma torre, onde é que esse pessoal iria ficar de maneira sem confusão, sem problema? Só tinha um jeito dessa pessoa ficar sem confusão e problema. Rico, poderoso, o soberano da torre, e embaixo toda a ralé, sem gado, sem prosperidade e dominado a migalha por aquele governo. Deus sabe das coisas, sabe ou não sabe? Deus sabe. Hã? Não. Sabe ou não sabe? Está aqui a Bíblia dizendo, não deu duas pessoas, duas riquezas, não conseguiram ficar no mesmo espaço terreno, e aí Abraão disse assim, não vamos brigar não, nós somos irmãos, a terra toda não está aí, Jeová não disse que é para a gente espalhar, Jeová não disse que é para a gente possuir a terra, então escolhe, tu quer ir para lá, eu vou para cá, se tu quer ir para lá, eu vou para cá. Agora escolhe direitinho para o lado que você quer ir, porque eu vou escolher bem direitinho. Glórias ao Senhor, eu vou escolher bem direitinho. O que ia ter lá? Opressão naquela cidade. O que ia ter lá? Aleluia. Além de opressão, pobreza, necessidade, controle social, lá haveria também extermínio. Extermínio. Controle de natalidade. Está crescendo demais. É um problema. Daqui a pouco tem alguém dizendo, nós estamos sofrendo, e nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que sair dessa situação. Onde é que o senhor está tirando isso, pastor? Da Bíblia. Vamos ler na Bíblia? Vamos? Êxodo capítulo 1, versículo 10. Leiam comigo. Vamos, pessoal. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se... Não. Para quê? Deus mandou o quê? E o diabo está querendo o quê? Controle de natalidade é de quem? A Bíblia é atual, né, irmãos? Vamos lá, de novo, vamos ler. Vamos. Pode dar glória, irmão, que eu estou pregando. Vocês que eu não tinha terra nos pés, mas eu tenho terra nos pés aqui. Vamos lá. Vamos ler. 1, 2, 3. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique e aconteça que, vindo guerra,
ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra, saia da terra, do nosso controle, do nosso domínio, da nossa opressão, da nossa exploração. Versículo seguinte: e os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributo para os afligirem com suas cargas e edificaram a Faraó cidade de tesouros, Pitom e Ramessés. Vamos. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se fadava por causa dos filhos de Israel. Vai. Aleluia. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barra, em tijolo, com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que serviu com dureza. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias. Aí vem o quê? Aleluia. Aborto, mata os meninos. As quais o nome de uma era Cifra e o nome de outra Puá. Aí vai lá. E disse: quando ajudar dos partos das hebreias e as virgens sobre os assentos, se for filho, matar o menino, mas se for menina, pode deixar nascer. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservar os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou os parteiros e disse: por que você fizeram isso que guardasse o menino com vida? Aí elas disseram: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias. Não são. As crentes não são como as mulheres do mundo. As crentes lutam para manter as suas crianças. Quem pode dar glória a Deus aqui nessa noite, irmão? Não são. As mulheres crentes aqui não são como as mundanas, não. Por isso que for lá, diz assim: somos contra o aborto, somos a favor da vida. Então a ideia da cidade de Babel, da Torre de Babel, do reino de Nimrod, era uma ideia de contramão da vontade divina, de ser um reino ditatorial, opressor, em que controlava as pessoas, em que dava migalhas para as pessoas, que não deixava as pessoas prosperar, porque na prosperidade de um ia dar problema, eles tinham que se separar, tinham que se afastar, aleluia. Era essa a ideia, aleluia. Isso vai na contramão de Deus. Aí Deus, quando viu, porque Deus sabe de todas as coisas, muito antes, só estou descobrindo agora que estou lendo a Bíblia, mas Deus sabe já, aleluia, antes de acontecer. Aí Deus disse assim: nós não vamos deixar construir essa cidade, não. Se deixar, vou dizer uma coisa, não tem mais o que impeça o que os homens querem fazer. Aí o Senhor veio e desceu, confundiu as línguas dos homens, e um foi para um lugar, falava, não estou entendendo, estou entendendo. Eu e o pastor Bernardino tivesse naquele povo lá, a gente falava a mesma língua, que nós vamos para o céu junto. Aí Deus confundiu as línguas e espalhou as nações. As nações, quem era crente aí? Quem era crente? Quem era crente? Quem era temente a Deus? Ninguém. Ninguém. Mas Deus não desistiu da humanidade. Deus não desistiu das pessoas. Glórias ao Senhor. Aleluia. Fez a confusão e aí cada um foi para o seu lugar. E nós vamos encontrar no capítulo 10 uma descrição da linhagem da qual vem o Abrão, e você pode ler isso no capítulo 11, melhor dizendo, versículo 24. E viveu Naor 29 anos e gerou a Tera. 11, 24. E viveu Naor 29 anos e gerou a Tera. E viveu Naor, depois que gerou a Tera, 119 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Tera 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e a Arã. Diga, Abrão, Naor e Arã. E estas são as gerações de Tera. Tera gerou a Abrão, a Naor e a Arã, e Arã gerou a Ló. E morreu Arã, estando seu pai Tera ainda vivo na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. Onde é que estava esse povo, essa família? Estava na Mesopotâmia, a região entre rios, rio Tigre, rio Eufrates, onde hoje é conhecido o Iraque. O Iraque do ex-Saddam Hussein, né? Ali, o Iraque. E aí, estava lá. Mas Deus chamou toda essa família, era idólatra. Tem um texto na Bíblia, Samuel dizendo para os filhos de Israel, que Deus chamou Abrão, cujo pai e seus irmãos eram idólatras, serviam outros deuses além do rio. Mas Deus chamou, aleluia, e o Abrão creu no Senhor e foi um servo obediente, como você que creu no Senhor, depois de ter adorado aí, sei lá quem foi que se adorou, e eu também, mas agora estamos servindo a Jesus de Nazaré. Você pode dar glória a Deus por isso?
E versículo 29, tomaram Abrão e Naor mulheres para si, o nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca, pai de Iscá. Sarai foi estéril e não tinha filho, tomou Tera Abrão, seu filho, e Aló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E eles saíram de Ur dos Caldeus, porque Deus os havia chamado para ir para Canaã. E aí vieram até Arã e habitaram tempos na cidade de Arã. Eu podia mostrar no mapa aqui, mas vamos lá. E foram os dias de Tera 205 anos, e morreu Tera em Arã. Então, havia um processo de chamada de uma família de entre as nações, de gente que também, como os outros, estavam desviadas do Deus vivo, mas Deus olhou, aleluia, porque Deus conhece a nossa vida, Ele sabe, glórias ao Senhor, das nossas vidas, das nossas coisas, e Deus então escolheu a casa de Tera e chama Abrão, casado com uma mulher, Sarai, estéril. Aí o Senhor diz assim no capítulo 12, Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, capítulo 12, versículo 1, 12, versículo 1, vamos lá. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu vou te mostrar. Glórias ao Senhor, aleluia. Eu vou te fazer uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditos todas as famílias da terra. Todo mundo já leu até aí. Versículo 7. Ele saiu e foi. E no versículo 7, apareceu o Senhor a Abrão e disse, lá na terra, porque ele chegou, onde é que ele chegou? Vamos lá, ele chegou, versículo 5, pra vocês entenderem, eu estou mostrando a origem da terra, né? Aqui, versículo 5, e tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que ela cresceram em Arã. Ele tinha saído de Ur dos Caldeus, lá no região da Mesopotâmia, e ele vai lá para um ponto mais acima e vai para um lugar chamado Arã, que é onde faz a curva para descer para Canaã. Ali, circundando o mar Mediterrâneo. Aí, quando ele está lá em Arã, aí ele sai de lá e ele sai para irem à terra de Canaã e vier à terra de Canaã. Diga, terra de Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Era caminhando mesmo. Ele vai para Canaã. E quando ele chega em Canaã, Canaã é a terra onde estão os eus, amorreus, jebuseus, cananeus, arveus, zemadeus e um monte de eus que são todos descendentes de Noé na linhagem amaldiçoada de Canaã. Cã, o neto Canaã, o neto que fez aquela tragédia com o velho que estava embriagado. Que velho não é para se embriagar, nem novo. Ninguém. E aí ele vai para essa terra. Está lá os cananeus. E quando ele chega lá, Deus se apresenta novamente para Abraão e diz assim para Abraão no versículo 7, a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera, glórias ao Senhor. A tua semente eu vou lhe dar esta terra, glórias ao Senhor. A terra de Canaã eu vou dar a sua semente. Agora, por que foi que Deus chamou esse Abrão? Primeiro, por que Deus chamou Abrão? Não foi para poder abençoar, ele ser uma bênção e ele ser uma bênção para todas as famílias, todas as línguas, o que falava etíope, o que falava agora o que falava egípcio, o que falava grego, o que falava francês, o que falava inglês, o que falava, as tribos da África, irmão Kevin, falava o quê? O crioulo. Todas as nações. A finalidade de Deus escolher essa família era que ele
aleluia, se tornasse uma bênção para abençoar na sua posteridade. Que posteridade é essa de Abraão? Quem é a posteridade? É quem? Jesus Cristo. Diga a posteridade. Diga comigo. A posteridade de Abraão é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado, não somente dos judeus, mas de todo o mundo. O Cordeiro de Deus que tira, aquele que morreu não somente pelo judeu, mas morreu por todos os pecadores, por todas as nações, por todo o mundo. Por isso que nós, aqui do Ceará, do Nordeste, nós estamos dando glória para Jesus e amando e querendo o bem de Jerusalém, porque esse Jesus nos alcançou, a posteridade de Abraão. Só que esse povo, para poder se estabelecer como uma nação, Deus disse assim: eu vou lhe dar uma terra. E aqui onde está o problema todinho, irmão. Preste bem atenção. Entendam isso. Quando um endemoniado, quando um inimigo chegar para você e lhe desafiar dizendo assim: como é que esse Deus de vocês pega e tira uma família dos amorreus, dos cananeus, dos heveus, dos jebuseus? Como é que esse Deus, você está dizendo que esse Deus é amor, e tira esse povo dessa terra que está aqui implantada, onde eles cresceram, onde eles construíram, e agora tira, arranca eles para colocar o Israel? E aí? E aí? E aí? E agora? Responda. Responda. Ou encruzilhada grande. E a questão todinha. Quando os judeus chegaram aqui, nós já estávamos aqui. Já tinha gente aqui. Eu já ouvi isso na igreja, irmão. Eu já ouvi isso na igreja. Quando aceitei Jesus lá na cidade de Iguatu, aí eu comecei, aquela alegria espiritual. Aí eu pregava, aí eu estava sempre presente. Aí um irmão começou a se abusar e disse assim: quando tu chegou aqui, eu já estava. Está pensando o quê? Eu digo: nada. Eu só estou pensando que eu também cheguei. Glórias ao Senhor. Não cuide do teu lugar não, que não Deus tira e bota outro. Não cuide do teu lugar não, que Deus tira e bota outro. Glórias ao Senhor. Mas o lugar não pode ficar sem. Glórias ao Senhor. Deus é um Deus justo, irmão. Agora, por quê? Como é que nós vamos explicar? Deixa eu explicar isso para me terminar hoje, que não dá tempo de falar. Deixa eu explicar a questão da terra. No capítulo... Vamos lá. Capítulo 15, rapidinho. Eu vou finalizar essa parte para depois a gente compreender coisas mais adiante. Capítulo 15 de Gênesis. Quem ainda está aqui comigo, diga amém. Amém. Bom, houve aquela batalha também entre reis, né? Porque Ló foi levado cativo, aí Abrão foi lá, levantou-se, né? Aí Abrão deu o dízimo, Abrão deu o dízimo de tudo. Ixi, pastor, hoje não é o dia de falar de dar dízimo de tudo. Mas não deu o dízimo de tudo a Melquisedeque? No capítulo 14, deu ou não deu? Mas o homem lá, o rei de Sodoma, disse assim: é o seguinte, você me dê as almas e aí você pode ficar com todo o despojo. Você fica aí com o gado, com a ovelha, com a peça de prata, com as peças de roupa, com o ouro. Aí Abraão disse assim: de jeito nenhum. Não vão dizer nunca que, aleluia, senão o Senhor enriqueceu Abraão. Não vão me dizer que vocês me enriqueceram, não. Não quero. Abraão não recebeu. Aí, Abraão entregou o dízimo de tudo a Melquisedeque, comeu pão e vinho, que nem nós na Santa Ceia. Aí foi para casa. Aquele sentimento de satisfação, do dever cumprido, alegrou Deus. Aí Deus se apresenta para Abraão no capítulo 15 e diz assim: Abraão, você ganhou, sabe por quê? Não é porque você é forte, é porque eu sou o seu escudo. Eu sou o seu escudo. Eu quero é Deus por meu escudo, glórias ao Senhor. Aí tem mais, Abraão, e tem mais. Você não aceitou o presente do rei de Sodoma, né? Pois eu é que sou o teu galardão, o teu grandíssimo galardão. Eu é que vou te recompensar. E Abraão disse: é minha vez.
como? Como que o Senhor vai me recompensar? Meu nome é Abrão, pai exaltado. Eu já estou ficando velho com a esposa, fiel a ela. Ela não gera filho, eu não tenho semente. Eu tenho somente o meu mordomo Eleazar. Quando eu bater as botas, quem vai herdar aquilo que o Senhor me deu é o meu servo que nasceu da minha casa. Aí o Senhor disse: não, Abrão, não é o teu servo que vai herdar, não. Eu vou te dar um filho, você vai ser pai. E vai ser pai de uma grande multidão, aleluia. E tem mais, olha a terra aí. Aí o Senhor diz novamente: e vou dar a sua descendência a terra. Aí diz: como que o Senhor vai me dar a terra? Como que o Senhor vai me dar a terra? Porque realmente era difícil, irmão Marcos. Como é que a gente chega numa terra que Deus disse é sua, e aí eu tenho 20 e poucas pessoas comigo? Quantos foram os soldados que foram com ele lá, emprestados? De Ané, não era dele, não. De Ané e de Escol. Mas não era filho, né? Era servo lá, né? Nascia dos outros, mas dele nada. Nascia dos outros, mas dele nada. Todo dia, todo mês, nascia um menino lá dos servos, mas dele nada. Aí diz: como? 318. Numa Cananéia dessa aqui, numa Canaã dessa, com gente valente que nem tem aqui. Aí eu pergunto: como é que a gente vai? Abraão, quando teve que sepultar Sara, ele disse: quanto é a terra aí? É tanto. Ele comprou a terra. Ele, quando precisava de cavar um poço, ele dizia: eu posso cavar um poço? A terra era dele, mas ele não era nem doido de dizer: vou cavar um poço, que essa terra é minha. Tua? Tua como? Deus me deu. Vai dar confusão. Calma, seja prudente. Aleluia. Aí Abraão disse assim: eu estou até hoje tentando entender como é que tu vai me dar essa terra. Estou até hoje tentando entender. Aleluia. Já tem a resposta do filho. Não é meu herdeiro, que não é meu mordomo que vai herdar. Não é um servo da minha casa. Aleluia. O Senhor diz que vai me dar um filho. É um negócio muito incrível. A idade que estou e a Sara da idade que está. A gente ser pai e mãe. Mas o Senhor está dizendo, pronto, acabou, vai ser. Agora como é que eu vou dar a terra? Aí o Senhor vai e diz para Abrão. Olha só. Capítulo 15. Versículo 9. Estou terminando. Eu estou aprendendo. E disse-lhe: toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rolinha de 3 anos, uma rola e um pombinho, e trouxe-lhes todos esses, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão. E eis que um grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Então disse a Abrão: saibas. Então disse a Abrão. Então disse o Senhor a Abrão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-la-ão 400 anos. Deus disse a Abrão: olha, sabe como é que você vai ganhar essa terra? Sabe como é que você vai possuir? É assim: a sua semente, ela vai ser peregrina numa terra que não é a sua. A sua é essa aqui, mas a sua semente, os seus descendentes, vai ser peregrina numa terra que não é sua. E nessa terra, eles vão ser afligidos. Nessa terra, eles vão ser escravos, vão servir e vão ser afligidos só 400 anos. 400 anos. E aí, então disse Abraão: mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda, com grande riqueza, com grande população. Glórias ao Senhor. E tu irás a teus pais. Você vai morrer em paz, vai morrer em boa velhice, e você vai ser sepultado. E a 4ª geração tornará para cá. Ó, a sua semente vai ficar escrava por 400 anos, mas a 4ª geração voltará para cá. Porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não está cheia. Diga comigo: a medida da injustiça dos amorreus
não está ainda cheia. Diga de novo. Porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Por que é que Deus deu a terra de Canaã para eles? Porque os amorreus, representando todos os cananeus ali, nessa nomenclatura, desvalorizaram, desprezaram, na sua atitude de paganismo, na sua atitude de violência, na sua atitude de maldição, de culto maldito, desprezaram o Deus Criador, o Deus que abençoara o seu ancestral, Noé. Aí Deus tirou. Quer ver? Vamos lá. Quem é latifundiário aqui? Vamos supor que aqui um dos nossos irmãos, ele tenha, Max Franco, seja latifundiário, ele tem muita terra, e aí para poder cuidar dessa terra, ele dá uma porção para um poceiro cuidar da terra por um período de tempo, e nessa terra o poceiro tem liberdade de morar, de cuidar de seus filhos, de prosperar, de criar o gado, criar o porco, criar a galinha, de comer, de viver bem. Aí, mas ele tem uma responsabilidade com o proprietário da terra. Só que o poceiro, aí ele agora acho que não é mais devedor ao proprietário da terra, o dono da terra. Esse poceiro agora faz coisa nessa terra, despreza a terra, faz violência nessa terra, e o dono da terra está olhando e diz assim, ah, meu Deus, mas como é que pode? Aí o Max resolve então dizer para ele que a atitude está errada. Ele disse, não, já aconteceu aqui, irmão. Teve um obreiro nosso aqui, na época do pastor Assis alugou uma casa no Antônio Vieira, vocês vão saber, os mais antigos sabem, alugou uma casa no Antônio Vieira, botou cadeira, botou som, e botou uma família para morar, e dirigiu os cultos, e entregou os crentes lá. Aí passou, tudo bem, quando chegou um mês, o irmão não veio prestar conta com o pastor. Chegou o segundo mês, o irmão não veio prestar conta com o pastor. Aí no terceiro mês, não veio prestar conta com o pastor. Aí o pastor reuniu uma comissão, foi lá. Quando chegou lá, não entra não, que aqui o senhor não é o pastor aqui não, que o pastor aqui sou eu. Tomou as cadeiras, tomou o som, e os crentes que se venderam ficou lá também. Os que não se venderam foram para o Antônio Vieira, o pastor construiu aquele templo, e está lá o Antônio Vieira, e o pastor já está desviado, morreu, já está, acabou. Aquele pastor ladrão lá. Aí o Max resolve assim, pronto, é o seguinte, moço, saia da terra. Pode sair. Aí, meus filhos, saia com menino, com mulher, com gado, vai para onde? No meio da rua, abaixo da ponte. Aí lá vem os direitos humanos. Maldito! Isso é uma injustiça, olha os meninos no meio da rua. Então, aí eu te pergunto, ele deveria ter feito isso ou não? Só se não for a sua terra, porque se for a sua terra, você vai fazer isso aí. É um trabalhador ruim na sua empresa, aí está lhe roubando, está lutando contra você, aí você tenta uma vez, tenta outra, aí chega o dia assim, está aqui tuas contas. Isso é uma injustiça, eu tenho 4 filhos em casa pequeno, eu vou ficar no olho da rua. Deus olhou para os cananeus e disse assim, está aumentando a medida. Maldade, violência, idolatria, prostituição, oferecimento de criança, cultos malignos, culto a Baal, e vai. E Deus olhando, não vai mais destruir com água, aleluia, mas Deus está olhando. Aí o Senhor disse assim, eu vou tirar você dessa terra e eu vou colocar uma semente que seja uma semente para a bênção e para a glória do meu nome. Quem está entendendo isso aí, irmão, diga amém. Amém. O Senhor disse assim, vou tirá-los por causa da medida da injustiça. Ainda estou tolerando, mas chega um momento que Deus não tolera mais. Pecado meu e seu, aí Deus tolera. Ah, Deus é bom. Chega um momento que Ele não tolera mais. Chegou na medida. Lá vem chumbo grosso. Lá vem juízo. Lá vem castigo. Lá vem pena. Olha se escapar. Foi por causa disso que Deus tirou a terra dos cananeus, nomenclaturado por amorreus, que representa todos os eus ali, daquela descendência de Canaã, o neto maldito de Noé, filho de Cã. E aí o Senhor os tira e disse assim, aí, para terminar, qual foi a nação que eles foram afligidos 400 anos? Qual foi? Egito. Houve fome em Canaã, o José é vendido pelos seus irmãos, vai para lá, torna-se, aleluia,
Irmãos, glórias ao Senhor. Ele torna-se só o Zafenate Paner, o salvador do mundo lá no Egito. Salva o mundo todo com aquela ideia de estocar alimento em 7 anos, porque viria 7 anos de seca. Aí ele fica primeiro-ministro, aí é uma bênção. Aí Jacó vem, entra no Egito. Quantas almas? 60, 70 e poucas almas. A família de Israel, 70 e poucas almas. Quando sai depois de 400 anos, com tijolo, com chicote, com tentativa de matá-los, sai 600 mil homens, fora mulheres e crianças, quase 3 milhões de pessoas no deserto. Aí quando eles entram na terra, vem que nem formiga, vem que nem gafanhoto. Aí o povo começa a dizer, vixe, lá vem, venceram os deuses do Egito, abriu o mar vermelho, matou o exército de Faraó. Então todo mundo se tremendo, glórias ao Senhor. Mas quem está vendo o negócio diz assim, é minha oportunidade. A Raabe diz assim, é minha oportunidade. Esse aí é Deus em cima do céu, é Deus debaixo da terra, aleluia. E eu vou ser uma serva desse Deus aí. Aí se tornou ancestral de Jesus. Fique de pé, dê glória a Jesus, não deu para terminar não.